Seja bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. No episódio de hoje teremos uma história muito diferente. Ele foi aluno do G4 e a gente estava conversando aqui sobre o quão diferente o segmento dele é. Eu posso chamar você de joalheiro? Como é que se chama o profissional de joias? Pode ser designer de joias. Designer de joias. Joalheiro também. Joalheiro. Né? Tem até uma discussão se o ourives só faz ou o ourives ele interpreta o desenho do designer para fazer e o joalheiro tanto desenha como faz, enfim. Então, entendi. Pedro Iosef. Prazer. Pedro, conheci lá no G4, um baita fera, e depois que eu entrei no seu Instagram, fiquei mais apaixonado ainda, porque você tem peças muito autorais, né? Sim. E o seu trabalho é super impressionante, né, cara? Quantos anos você tá nesse mercado? Eu tô nesse mercado há 14 anos. 14 anos. Contando o estudo, né? Com desenvolvimento até formar a empresa e formar a marca, que é o meu nome, né? São 14 anos aí, respirando literalmente o pó do ouro. Como é que você entrou nesse universo? Quem que te influenciou? Então, na verdade, a primeira pergunta que me fazem é se é de família. E quando eu digo que não, as pessoas ficam surpresas. Não é? Não Normalmente vem de pai, né? Exatamente, porque geralmente essa profissão ela é uma profissão passada de pai para filho. Né? Ou seja, você é a primeira geração. Eu sou a primeira geração. O meu pai, ele é empresário, ele tinha uma empresa de tecnologia que ele vendeu há 2 anos atrás, hoje tem outras, mas tudo na área de tecnologia. Tá. Minha mãe é professora, hoje aposentada, e desde criança eu sempre fui muito estimulado com o manual, o trabalho manual. Eu sempre gostei muito do trabalho manual. E então eu via minha avó fazendo tricô e crochê e eu pedi para aprender. E meus pais sempre me estimularam muito, né? Legal. Então, você quer aprender? Então vou te dar a agulha, vai lá, vai aprender. Então eu sempre fui muito estimulado para o manual, porque eu sempre gostei. Eu sempre fui apaixonado por ferramenta. O meu hobby era ganhar e comprar ferramenta. Meus aniversários eram direto hoje em dia a gente tem outras marcas, grandes lojas de ferramentas, e antigamente não tinha tanto. Então eu ia no centro da cidade, na rua Florencio de Abreu com meu pai, e lá era meu aniversário, então bancada, serrote, martelo, então eu tinha uma oficina dentro do meu quarto mesmo. Cara, você é o que a gente chama hoje em dia no nome mais gourmetizado, você é um maker, desde jovem. Um maker é a pessoa que gosta de construir coisas. Exatamente, eu nunca gostei do virtual, eu sempre gostei do tangível, do tocar, do martelar, do lixar. Então, eu tive processos durante o meu crescimento, onde eu fui procurando atividades que me trouxessem esse prazer. Então eu comecei com tricô, depois eu comecei a fazer pequenos móveis para levar para o colégio para vender, enfim. Isso que eu ia te perguntar, se você tinha entrado em marcenaria, porque marcenaria é incrível, né? Eu acho um universo fantástico. Arte incrível. Conheço grandes artistas e tenho muita inspiração, inclusive, né? Eu desenvolvo joias, mas o universo de inspiração que eu tenho, ele é muito longe também das joias em específico. Eu me inspiro muito em arquitetura, em marcenaria. Eu assisto muito vídeo no YouTube de marceneiros, de todo tipo de trabalho manual que possam me trazer algum tipo de técnica que eu possa agregar ao meu trabalho ou me trazer mesmo uma bagagem que eu consiga ter isso para quando eu precisar criar alguma coisa, isso venha para mim de uma forma diferente, principalmente porque o produto que eu vendo, ele é fora do padrão, né? Daí para você chegar onde você chegou hoje, que você trabalha com muitos diamantes, muito ouro, muitas pedras preciosas, com valores exorbitantes, né? Às vezes milhões de reais, uma peça muito incrementada, né? Sim. Como que daí você chega no universo das pedras preciosas? Então, na verdade, eu fiz a faculdade, depois eu me formei na Belas Artes. Qual que é o nome do curso? Então, eu fiz design de produto na Belas Artes, Legal. de São Paulo. Depois eu fiz...
que tem um pouco de digital, né? Você tem que saber modelar. Tem, eu fiz, então, na época que eu estudei, uma das matérias era a parte de modelagem digital. Por 3D, exemplo, né? o Rhinoceros, que é um programa muito conhecido, na parte para designer de produto, eu tive aula e depois eu fui me aprimorar para os que os designers mais usavam, né? E na joalheria ele é muito usado, porque ele é um programa que você consegue desenhar a peça, a joia, e depois você consegue prototipar, mandar para uma máquina para fazer essa peça num modelo onde você vai tirar um molde. Essa é uma das formas hoje em dia de se produzir uma joia. Você tá falando da pedra especificamente ou de metal também? Não, eu tô falando do metal, da pedra não. Do A metal. pedra é uma lapidação manual. Manual, É né? o mestre lapidador, eu não lapido, né? É algo super específico, É né? muito específico, é uma pessoa, assim... São especializações dentro da joalheria, assim. Tem um mestre lapidador onde ele dedica a vida dele estudando essa parte para ser o melhor. Porque na pedra preciosa, quanto maior a técnica e mais destreza do lapidador, mais ele vai conseguir fazer com que um dos pontos que tem muito valor numa pedra é o formato, é o bem lapidado, é isso que vai trazer a luz, é isso que vai trazer o corte perfeito da pedra, as facetas na angulação certa para refletir a luz. Todas essas técnicas ele tem que se aprimorar muito bem para conseguir tirar de um potencial bruto algo que vai ser único. Porque se você der na mão de um lapidador algo que tenha muito potencial, mas ele não conseguir extrair esse potencial, acaba, ao invés de valorizar, desvalorizar uma pedra que poderia ter muito potencial, entendeu? Você que hoje quando a gente se torna especialista em alguma coisa, eu comecei a fazer boxe, deve ter mais ou menos um ano e pouco, e o meu mestre, ele sempre fala assim, agora eu já percebo que você tem capacidade de criticar as lutas de forma técnica. É um outro olhar, né? Você também tem isso, né? E você vê que hoje a gente tenta ter quase um varejão de joias aí nos shopping centers. Hoje, quando você olha pro que você vê ali, como é que você critica isso? Qual que é o nível de qualidade? Haja visto que você vive isso e tem um mestre lapidador super especializado. Na verdade, assim, eu acho que são focos diferentes, né? Uma loja que vende numa quantidade maior, hoje você tem técnicas na joalheria onde você consegue escalar o seu produto, se for o caso, se for o foco de que você buscou para venda, de ter volume, com uma boa qualidade. Então, assim, é óbvio que o valor de uma peça, ele tá no design, ele tá na complexidade, mas ele também tá no material. Uhum. Muitas vezes, dependendo do nicho das lojas, porque você tem joalherias com diferentes níveis de valores, né? E o que influencia isso? Material também, né? Uhum. Então, uma joalheria que ela precisa ter um valor médio por um público em específico, ela vai trabalhar com um material diferente de um nível mais alto, né? Mas a parte de fabricação, é possível que mesmo com uma escala, você consiga ter uma qualidade muito boa e muito grande, assim. Então, tem várias lojas que eu acho fantástica a forma de fabricação, né? Você consegue. Hoje a tecnologia te traz muito isso. O Rhinoceros, a modelagem 3D, você conseguir fazer um protótipo em plástico ou em resina que seja muito fiel e que depois ele seja transformado através de processos no ouro ou na prata, e depois eles são acabados manualmente, você consegue ter uma qualidade até de semi-joias também muito boa, assim. A tecnologia subiu a barra. A tecnologia subiu a barra, os processos de fabricação, as máquinas, hoje em dia, elas são cada vez mais focadas em melhorar a qualidade do produto, independente da quantidade de material e também do nicho que vá se vender esse material, né? Tem alguma marca de luxo, de joias que você admira, que você gosta?
Tem várias. Eu até fiz um curso, tive a oportunidade, sempre foi o meu sonho. Quando eu comecei na joalheria, eu vi alguns vídeos, e muitos vídeos bacanas de joias são vídeos internacionais, né? E eu amo uma marca que chama Van Cleef & Arpels, é uma marca francesa, e eles têm a escola L'École Van Cleef & Arpels, em Paris, na Place Vendôme, e o meu sonho era conhecer por dentro, porque o mesmo senhor mestre cravador que eu via nos vídeos, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente depois de 10 anos. Caramba, que demais. Então, foi em 2017, eu fui convidado com mais outros designers do Brasil para fazer uma exposição no Carrossel do Louvre. Então a gente desenhou algumas peças e tem uma parte que é um anexo do Louvre, do Museu do Louvre em Paris, onde a gente fez uma exposição, e aí eu aproveitei para fazer uma imersão rápida dentro da L'École, né? Então eu fiz um curso de um dia todo lá dentro, e depois eu fui visitar a parte de desenvolvimento. E assim, foi encantador. É um sarrafo muito, muito alto, assim. É a alta da alta joalheria mesmo. E eu não falo de valores apenas, eu falo de construção. Tem colares que demoram 4, 5 anos para ficar pronto. Uau. Porque as pedras, elas são lapidadas uma a uma, e às vezes, dependendo da técnica, são técnicas que as pedras têm que se encaixar uma na outra como um quebra-cabeça. Ou seja, uma complexidade muito grande. Extremamente, e é uma peça única. Não é uma joia, é uma obra de arte. Esse tipo de peça é uma peça muito exclusiva, né? Extremamente São para pessoas exclusiva. de uma classe muito superior, né? Sim. São pessoas que encomendam e que sabem que o tempo é de 4 anos, né? Para ficar pronto, mas sabem que vão ter algo muito, muito, muito exclusivo. Único, né? né? Fora a Van Cleef, eu gosto muito. A Chanel também tem uma parte de joalheria que eu acho bem interessante. Eu gosto muito da Tiffany também. A Tiffany eu gosto dela porque ela permeia por vários aspectos da joalheria. Ela tem a peça high, né, bem alta, e ela tem também as peças em prata, né, porque muita gente não considera, mas eu considero prata como joia. Considero. Porque a joia não está só no material, está na forma do desenvolvimento também. Então a Tiffany também tem a parte de prata muito bem feita. Tão bem feita quanto os anéis ou os colares mais caros que eles têm também. Então acho que é muito legal ter essa abertura de possibilidades, né? A prata tem alguma particularidade que permite você fazer coisas que você não consegue fazer com outros metais? Não, na verdade, assim, a prata, a questão dela é valor em relação ao ouro. Certo. Né? O grama da prata bem mais acessível. É, né? Muito mais acessível. Você consegue fazer uma mesma peça de prata e uma peça de ouro. Qual a diferença? Uma vai ser maciça em prata, a outra vai ser maciça em ouro. Mas o desenvolvimento, o cuidado no acabamento, pelo menos ao meu ver, e a forma que eu pratico quando eu faço, eu não mudo a ferramenta. A lima que eu limo ouro, eu não mudo para limar a prata. É a mesma lima. Entendi. A técnica da solda que eu uso na prata, óbvio, com as suas soldas específicas, é exatamente a mesma que eu uso no ouro. Eu não tenho a diferença no acabamento. Tanto Polimento que... igual. Exatamente. Tem as suas especificações de materiais, e isso você tem que dar algum tipo de adaptada no sentido de acabamento, porque a prata, às vezes, ela é um pouco mais macia, dependendo da liga. Mas, fora isso, são materiais muito bons e são materiais que sofrem o mesmo tipo de trabalho para chegar no resultado final. A influência brasileira de joias, eu acredito que tenha sido fortalecida muito grande pela realeza portuguesa, que tinha muitas joias e tal. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E como que o Brasil está posicionado em relação ao mundo da cultura de joias? Então, na verdade, aqui eu acredito que o Brasil existem bastante público para consumo,
né? Tem um mercado ativo. Tem um mercado ativo. O que eu acho que barra muito, infelizmente, é segurança. Tem muita gente que tem muita vontade de ter, muita vontade de adquirir, potencial para adquirir, mas não adquire porque tem receio de onde usar. Tem receio... Poxa, como que eu vou investir em algo eu amei, mas como que eu vou investir em algo que eu vou poder usar só numa festa, porque eu não posso usar para ir num shopping ou para ir num outro lugar pela segurança? É muito investimento, por mais que eu tenha, para deixar dentro de um cofre, para deixar, enfim. Então, eu sinto que, eu acho que a gente só não consegue crescer mais, e eu acho que a demanda até por outras peças, por acessórios, ela é muito grande. Mas quando eu falo de joias mesmo, ela é mais fechada, ela é mais velada. E quem tem medo de usar algo que pôde comprar. Por quê? Pela segurança, infelizmente. Né? Eu acho que hoje em dia é o ponto que mais pega aqui no Brasil. Né? Eu sinto, e até pelo feedback que eu tenho, né? Porque a joia ela tem seu alto valor em diversos sentidos, inclusive no material. Desde que a gente conversou, eu percebi que quando a gente estava lá batendo um papo na mentoria, você me contou que você tem uma preocupação muito grande com sigilo, né? Porque são pessoas muito especiais que compram esse tipo de produto, etc. Mas eu queria saber se você pode contar um pouco de alguma peça que você teve muito orgulho de fazer, que foi uma peça que você se sentiu desafiado depois de tantos anos nesse mercado. E se você pudesse contar algumas características até para o pessoal entender que tipo de peça que você costuma fazer, né? Eu consegui ver, porque você me mostra algumas coisas e tal, nem tudo você pode falar, são coisas impressionantes. Eu queria que as pessoas tivessem uma noção da grandiosidade do seu trabalho, sabe? Na verdade, assim, todos os clientes que me procuram, é sempre um desafio novo, porque eu sempre estou fora da minha zona de conforto, porque é sempre algo muito exclusivo, é algo que conta a história do cliente, é algo que eu tenho que interpretar um pouco do que o cliente deseja e transformar numa peça. E meu maior desafio sempre é conseguir materializar esse desejo com as técnicas, então com toda a bagagem de técnicas que eu tenho, e muitas vezes com técnicas que eu tenho que aprender para conseguir suprir a necessidade desse cliente, porque nem sempre o que foi definido eu ainda sei 100% como ele vai ser feito. Esse é um desafio onde eu vou muitas vezes estudar técnicas muito antigas, fazer muitos testes para conseguir chegar em algo único, né? Então, há pouco tempo eu tive um desafio muito grande, era uma peça muito exclusiva, onde a quantidade de material era considerável, e não só o material, mas como a técnica dele conseguir ser aplicado, de toda a ideia versus o material e a quantidade ser compilado e transformado na joia única, foi muito desafiador, principalmente porque eu não tive um tempo que eu normalmente tenho para conseguir fazer. Então esse foi um dos pontos também. O tempo neste ponto foi muito fundamental, porque você trabalha com algo que você precisa de tempo para excelência. Entendi. E eu não tinha esse tempo, mas eu tive que ter a excelência, né? Então, isso assim, eu gosto desse tipo de desafio. Porque às vezes você põe na sua cabeça que assim, não, eu preciso de tantos meses para fazer. E geralmente você precisa, é saudável. Mas tem horas que você tem uma demanda que você precisa cumprir essa demanda. E que infelizmente você não tem o tempo. Então, então vamos lá. Quais são os processos? Quanto tempo eu demoraria normal? Eu demoraria 3. Bom, mas como é que eu faria isso menor sem perder qualidade? Porque eu não posso chegar pro cliente depois e falar, mas sabe o que aconteceu? Você queria rápido. Aconteceu isso? Jamais. E não a excelência no meu trabalho, assim, eu sou... Inegociável, né? É negociável. Eu sou muito, muito, muito chato com isso. Seu nome, né? Literalmente a sua marca é seu nome. Meu nome, literalmente, exatamente, leva o meu nome, mas por característica também eu sou. Eu falo... tudo que eu faço na lupa e no microscópio.
Então, se na lupa tiver bom, a olho nu vai estar perfeito. Então, o meu olhar é sempre triplicado ou quadruplicado para eu olhar os defeitos na peça. Olhar que muitas vezes o próprio dono da peça não vai ter esse olhar. Mas, para mim, isso não importa tanto, porque eu tive aquele olhar. Então, também tem uma parte aí que me mexe e que, assim, tudo bem que ele não vá ligar, mas eu tô ligando. Sim. Então, eu tenho que chegar no nível que eu faria pra mim e no nível que eu olharia uma outra peça, entendeu? É espetacular. Esse tipo de trabalho, você estava falando aqui nos bastidores, mas conta para as pessoas quanto tempo mais ou menos leva. Você falou que são meses de trabalho, né? Você tem toda a parte, tudo depende do projeto. Né? Você tem peças com grau de dificuldade diferentes, né? Então você Fala um pouco da concepção. Como a pessoa decide, assim? Às vezes ela já vem meio formatada, porque eu imagino que você deve ter que dizer para a pessoa o que é factível de fazer e o que não é, né? Para vocês chegarem num meio possível de se fazer, né? As pessoas geralmente chegam com ideias, com histórias, com referências. E o meu maior trabalho hoje em dia é interpretar essas referências, conseguir já ao mesmo tempo ligar ao tipo de técnica que eu posso usar. Por isso que o que eu falo que hoje em dia o que eu mais faço é estudar técnica e estudar referências. Porque isso na hora que eu estou ouvindo a história, eu já consigo meio que montando na minha cabeça, tá. Então ela gosta de ouro rosé, ela gosta de ouro amarelo. Numa mesma peça? Bom, então eu vou usar uma técnica que junte as duas cores de ouro. Bom, então tá, mas como é que eu faria aquilo? Tive uma ideia, mas eu ainda não sei se eu consigo fazer, mas deixa eu ouvir o que ela tem para falar. E aí tudo isso eu vou anotando e depois eu peço para a pessoa um tempo para eu entender e aí eu vou criando. Então eu tenho diversas formas de criação. Muitas referências, muitas fotos, eu viajo, então eu tiro foto. Meu celular hoje em dia é algo maravilhoso, porque tem uma câmera sensacional, tem um vídeo sensacional. Então, assim, 24 horas por dia, até quando eu tô dormindo, eu tô criando, porque eu sonho com peça. Às vezes eu vou dormir com uma peça que eu não consegui criar e sonhando eu consigo. Às vezes eu acordo, encontra a solução. Às vezes eu acordo e eu falo, acho que eu já sei como eu vou soldar isso. Ou acho que eu já sei como eu vou propor isso. Porque eu sonhei, porque eu deixo até o celular do lado, no silencioso, mas eu tenho muitas memórias aqui de gravações minhas até com voz de sono, porque a ideia é que eu acordei no meio da noite, que depois eu vou passar pro meu designer. Hoje eu tenho um designer que é meu braço direito, o Paulo, e eu sento com ele, passo as referências para ele, e a gente começa a desenhar, ele começa a desenhar no 3D, e depois ele manda as linhas para mim, eu corto no papel, e aí eu vou fazendo a modelagem no papel, e no papel eu vou entendendo o comportamento do material, a flexibilidade, e eu vou entendendo o que daquilo que eu tô conseguindo modelar no papel, eu consigo modelar no metal. E muita experimentação mesmo, muita forma empírica. Eu pego um pedaço de metal, martelo, chegou no resultado que eu quero? Não chegou. Então ainda se tem que diminuir espessura, tem que diminuir proporção. Não existe perda nesse processo? Com o material que eu faço, não, porque eu não faço isso direto no ouro. Eu uso outros metais menos nobres, como o latão, como o cobre, que são metais que têm um comportamento muito próximo de trabalho do ouro e da prata. Então eu faço a modelagem nesses materiais e depois que eu cheguei no resultado, eu vou anotando e aí eu só vou pro ouro quando a peça já está 90% resolvida. Cara, que incrível isso. Eu não imaginava, porque eu ficava pensando, cara, não tem muitas opções. Não legal, você consegue prototipar, então... Você consegue prototipar hoje de diferentes formas. Uma das formas, como eu falei, você também consegue fazer tudo isso direto no computador e fazer uma impressão 3D. E na impressão 3D você tem todas as especificações reais de como a peça vai ficar. Isso também dá para prototipar com pedra? Ou pedra, o buraco é mais embaixo? Quando você diz de modelar a pedra... A pessoa pediu um diamante com 30 mil facetas. Será que eu consigo fazer isso? Na verdade, essa parte eu nunca fiz e ela é uma parte muito mais complexa. Porque ela depende de técnicas onde os especialistas... eu converso com esses especialistas. Quando eu tenho uma demanda nesse sentido, eu chego e falo, eu consigo?
fazer isso. Eu consigo encaixar uma pedra assim? Ah, mas não tem desse tamanho. Você consegue reduzir para ela ficar desse tamanho para mim? Consigo, mas como é que eu encaixaria? Então eu converso com o mestre que é o lapidador, eu converso com o mestre cravador. Cravador é o mestre que faz a aplicação da pedra no metal, né? Cara, é uma especialidade isso. É uma especialidade, porque... Ele só faz isso. Ele só faz isso. Porque tem muita gente que acha que as pedras são coladas, né? Você pega, coloca uma cola e cola. Mas não. As pedras preciosas, seria muito frágil, diamantes, eles colocam... Não só frágil, mas a cola, ela interfere no brilho da pedra. Porque um diamante é transparente. Por mais que você tenha uma cola transparente, você cria uma camada, né? Opaca, né? Pode até conseguir uma camada cristalina, mas não é a mesma coisa. Então, uma das técnicas, enfim, antigas, que existe todo um estudo, que é o mestre cravador, diversas técnicas que ele estuda de como prender a pedra preciosa, diamante, esmeralda, qualquer pedra preciosa na peça, através do metal. Então, existem diferentes técnicas que o conceito da cravação é a pressão do metal sobre a pedra preciosa e isso faz com que a pedra fique fixa, né? Então, e aí em cima dessa criação você também tem que pensar de como essa pedra vai ser presa. Às vezes você quer fazer, mas eu pensei nessa pedra mais flutuando, que ia dar tá, legal, maravilhoso, computador fica lindo. E no real, essa pedra flutuando, quando ela bater, ela não vai voar? E você não tá falando de R$50. Você tá falando de um valor muito maior. E você tem que garantir, né? Então tudo isso também, na hora da criação, depois que você fez toda a parte da mágica da criação, você tem que começar a colocar isso na realidade da produção, né? Porque o papel aceita tudo. Você... Quando chega nas suas conclusões e você encontra um caminho, o que você mostra para o cliente para ele conseguir? Eu faço uma modelagem 3D. Eu uso muito você apresenta para ele um protótipo virtual? Eu apresento um protótipo virtual, hoje quase que real. Uma foto mesmo. Que demais. Tanto que eles perguntam se é uma foto ou se é um protótipo digital. Então, porque o que acontece? Esse é até um fato bacana. Eu sempre tentei com o Instagram a joia sempre foi algo muito tangível. Então você ia numa loja, você sentava, você pegava na mão, você colocava no dedo, você adquiria, você sentia a peça. E com o advento das redes sociais, o trabalho se desenvolvendo, o comportamento de compra para vários produtos mudaram, para vestuário, onde a pessoa também investe, e para joia também. Então, o meu maior conceito sempre foi como é que eu vou dar essa tangibilidade virtual para a pessoa. Então eu fiquei pensando diversas técnicas que eu podia para conseguir fazer com que essa pessoa tivesse a maior segurança, porque ela está investindo um valor que não é baixo, num produto de alto valor agregado em todos os sentidos. No meu caso, para momentos muito especiais, aonde eu não estou mexendo só com um produto que, eu não gostei, ela me devolve. Eu estou mexendo com um sonho. Então, eu atendo muitos clientes aqui no Brasil e fora do país. E muitos eu nem conheço pessoalmente. Muitos eu vou conhecer depois de 3 anos, depois que eles adquiriram, sei lá, 5 peças minhas. É mesmo? E aí, uma das formas de dar essa tangibilidade é tanto o atendimento online, como na segunda fase do desenvolvimento, a parte do mockup digital. Entendi. E isso traz bastante segurança. Eu já sei como vai ficar pela minha experiência, mas o cliente não é obrigado a saber. Então traz muita segurança para ele. E o que eu mais gosto é quando ele recebe a peça e ele fala, nossa, ficou melhor do que o computador. E eu fico feliz, né? Que eu acho que esse é o sinal de que o trabalho chegou no resultado esperado. Cara, quais são as pedras mais preciosas? É o diamante? O diamante é a pedra mais preciosa? É difícil responder isso porque cada pedra tem sua especificação, mas assim, eu vou falar as pedras mais conhecidas. Você diz isso por conta do resultado, né? Por conta do resultado. Porque do trabalho, né? E porque assim, por exemplo, não é porque é um diamante que ele vai ser precioso.
tudo depende da qualidade do diamante. A gente fala dos 4 Cs, né? Porque o mercado de diamante, inclusive, se baseia nesses 4 Cs, né? Que é o cut, que é o corte, que é a lapidação, color, que é a cor e a ausência dela, né? Clarity, que é a clareza, é a pureza, e karat, que é o peso, né? Então, em cima desses 4 elementos, o diamante, ele tem a sua definição de valor, né? Então, é difícil eu te falar, o diamante das pedras preciosas sempre vai ser o que vai ter maior valor. Não, porque você também tem esmeraldas maravilhosas que valem mais do que um diamante. Óbvio, você também tem diamantes que valem muito mais do que esmeralda. Mas isso é muito difícil especificar. Entendi. Porque vai muito da qualidade, do trabalho, né? do quanto de quanto a pedra ela é única, do quanto ela foi trabalhada, de como ela foi trabalhada e do quanto as pessoas que passaram pelo processo de trabalho dessas pedras conseguiram extrair de melhor de uma pedra que já tinha um bom potencial. A gente tava falando aqui que no começo que tem toda a história, né? Às vezes você pega uma joia de família ou uma joia que veio de alguma civilização antiga e aquilo ali foi restaurado e continua... Isso daí vai ter um valor... que não é material. Que não é material, mas... E muitas vezes eu falo, eu restauro muitas peças. Eu restauro peças às vezes de 70, de 100 anos, que estavam com a família e que decide restaurar. E isso é um trabalho muito complexo e muito delicado, porque às vezes a peça, analisando na parte de mercado e na parte de valor de material, ela não tem tanto valor assim, mas na parte do valor sentimental e do valor de família, ela vale 15 vezes mais. Então eu tenho que tomar muito cuidado e eu tenho que estudar um pouco sobre essa peça para voltar em processos que foram feitos quando ela foi construída, para eu conseguir reconstituir essa peça e entregar de novo para a família da mesma forma que ela foi adquirida pelos antepassados. Entendeu? Entendi. Então esse também é um trabalho bem complexo, bem delicado, mas que eu também gosto muito de fazer. Porque a peça, ela também é interpretada, a joia, ela também é interpretada como uma forma de lembrança e de ter a presença de alguém que já não está mais aqui de corpo presente. E isso, num momento especial da vida da pessoa, é muito relevante. Então eu restauro muitos anéis onde a neta ganhou da bisavó e agora no casamento a neta quer usar como presença da bisavó na cerimônia, já que a bisavó não está mais aqui, ou a avó ou a mãe que não está mais presente. E isso é muito único, isso é muito delicado e isso traz um sentimento de alegria e de acolhimento para quem está usando essa peça nesse momento, que é muito legal, assim. E é muito legal mostrar o processo de restauro dessa peça e ver a surpresa por exemplo, da neta que tá com o anel da avó. Ela recebeu o anel exatamente como quando a avó ganhou do avô que veio da joalheria. No mundo de tech que seu pai trabalha, vira e mexe aparecem algumas inovações, né? De material, inclusive, né? Hoje, quando você olha um chip, por exemplo, o nível de zoom que a gente dá mesmo, a quantidade de profundidade que você consegue entrar numa peça e a delicadeza, os nanos que você consegue trabalhar, é um negócio impensável há 10 anos atrás. E foi isso que permitiu a gente ter uma capacidade brutal, né? Sim. Quando você fala de bateria, por exemplo, tem muitas inovações com materiais que a gente nem imaginava que a gente ia trabalhar, que permitiriam talvez um dia para a gente ter bateria pro resto da vida com energia nuclear, de uma forma segura, obviamente. No mundo das joias, ele é um mundo estático? Aparecem novos metais? Aparece algum material que nunca tinha sido utilizado e que de repente ele começou a ter valor? Ou uma pedra diferente? Acontece isso ou é um mundo que não é mutável, sabe? É aquilo ali, ponto final?
Na verdade, eu acho que um dos encantamentos da joia é a história dela e é o material ser durável também. E o ouro é um material, a prata também, é um material que ele já foi trabalhado, ele já foi mudado a diferentes ligas para conseguir chegar num resultado muito legal, as pedras preciosas também. Então, assim, existem outras opções hoje em dia, algumas ligas diferentes dentro da matéria-prima ouro. Tem algumas pessoas utilizando um ouro que a gente fala que é um ouro um pouco mais baixo, que é um ouro que tem mais liga, mas é um ouro que ele tem um valor menor também, então que consegue um resultado muito legal também. Questão de joia, eu acho que também é muita interpretação. Eu já vi joias com uma inserção de acrílico também, de outros materiais que não fossem 100% metais. Mas ainda tem essa cultura de a palavra ligada à joia é ligada ao diamante, é ligado ao ouro, né? A gente tem, além das ligas de ouro, você tem a platina, que foi muito usada antigamente. Hoje ela é usada, mas por marcas específicas, porque ela é um material que tem algumas particularidades para se trabalhar também. Mas eu acho que hoje em dia as consideradas ainda são ouro, a platina, a prata por um outro nicho, que são as que mais são consideradas como joias mesmo. O seu público é um público mega exclusivo, né? Como é que tem sido sua estratégia de marketing de chegar nessas pessoas super exclusivas? Na verdade, o trabalho de joalheria, eu tenho toda uma estratégia, eu cuido muito do meu Instagram, porque o Instagram ainda hoje e cada vez mais é a minha porta de entrada para as pessoas conhecerem. Quem não me conhece, conhecer o meu trabalho, entender a forma que eu trabalho e entender o que eu entrego, né? Como eu te falei, no setor joalheiro você tem diferentes possibilidades. Eu foquei em uma da mais exclusiva por N situações e por N motivos, porque é o que eu mais gosto mesmo, é entender e desenvolver algo. O meu atendimento vai gerar uma peça. Então isso acaba fazendo com que eu tenha todo esse cuidado para poder desenvolver isso e fazer todo esse cuidado de atender o meu cliente da melhor forma. A gente estava falando que é um trabalho de menos volume e de muito valor agregado, né? Em todos os sentidos. Você consegue entrar de corpo e alma em cada um dos atendimentos? Você consegue ficar focado naquela peça por algum... Ou você consegue andar com mais de uma peça ao mesmo tempo? Como é que funciona isso? Eu consigo andar com mais de uma peça ao mesmo tempo. Hoje eu tenho que fazer isso. É verdade, você tem vários profissionais, cada um vai fazendo uma parte, né? Exatamente. Hoje eu tenho colaboradores diretos e indiretos que me ajudam muito. Eu tive que também aprender a fazer isso, porque por ser algo muito único, quando eu comecei, era eu, uma prancheta e uma bancada. E então, ali, eu que preparava o material, eu que desenhava, eu que testava, eu que, enfim, polia, fazia um pouquinho de tudo, que foi muito importante para saber todos os processos. Mas hoje eu tenho uma equipe de ótimos profissionais que me ajudam em todos esses processos. E que eu aprendo também. Porque quando eu crio uma peça, qualquer dúvida que eu tenha referente a alguma técnica que ela vai passar, eu ligo para a pessoa e pergunto e troco uma ideia sobre aquele assunto em específico. Então isso para mim é muito importante. E aí com isso eu consigo sim fazer com que vários projetos consigam andar em conjunto. Mas eu acho que o mais importante é conseguir absorver o que o cliente deseja, interpretar isso, conseguir passar isso para o meu time e aí passando isso as coisas elas vão andando naturalmente. Eu vejo que é um grande desafio, cara. Todo mundo que tem um perfil como o seu, onde você vem de um mundo técnico, onde você tem a sua arte como um programador, como alguém que constrói alguma coisa, e daqui a pouco o seu negócio começa a dar certo
e você tem a necessidade de começar a se preocupar com coisas que você não se preocupava antes. As dores do crescimento. As dores do crescimento. Você precisa aprender a se preocupar com marketing e você precisa se preocupar com gestão de pessoas Total. e fluxo de caixa e organização. Aí você... É meio um dilema, né? Como é que você lidou com essa questão... Agora eu tenho que ser um pouco empresário, mas eu também sou técnico e isso é o que eu amo fazer, essa é a sua paixão, né? Como é que você lidou com isso? Isso é um desafio diário, tá? Eu não lidei, eu lido todo dia. Porque como é tudo muito novo e é tudo muito dinâmico e as coisas acontecem... É o que eu falo, além de tudo isso, são produtos que nunca um vai ser igual ao outro. Então eu não consigo, é só um período, depois que passar esse período, tudo entrou num eixo e aí agora é só replicar. O meu trabalho é completamente diferente. O meu trabalho eu vendo exclusivo, eu não vendo a quantidade. Então é sempre uma zona de desconforto. E para fluxo de caixa, e para saber lidar com pessoas. Porque você também não tem tanta previsibilidade, né? Não tenho. Você deve ter períodos de altos e baixos, né? Eu tenho períodos de altos e baixos. Durante a pandemia, eu fiquei um bom período sem faturar, porque o meu trabalho não é de primeira necessidade. Uhum. Então, eu tive que segurar. E outra coisa, os profissionais que trabalham comigo são profissionais que não são profissionais fáceis de se encontrar. Como é que contrata um mestre lapidador? E não é nem só isso, você desenvolve uma relação e você desenvolve um esquema de trabalho e uma troca que não é simplesmente trocar, né? Levam meses pra você ter sinergia, né? Eu te digo né? Anos, assim. Que loucura. Então é desafiador todos os dias. E para mim, sim, eu estudei para desenhar peça. Parte de marketing, eu fiz uma pós-graduação que me ajudou muito na SPM de Ciência do Consumo Aplicado, Psicologia do Consumidor. Foi muito legal, eu quis ir atrás para entender também. Mas o restante foi... Enfim, a minha irmã me ajudou no começo, que ela vem da área de atendimento em publicidade, então ela me ajudou muito no começo, me dando alguns toques. Mas depois eu fui meio que tá, e agora? Tá, e aí? Puta, tomei essa tungada, aprendi, então não posso mais fazer isso. Como na peça, a peça também. Assim, às vezes eu já cheguei a derreter 3 vezes uma peça pra conseguir entregar na 4ª. Nossa. É o risco, né? Pra você ter algo muito exclusivo, o seu desenvolvimento também vai passar por... parece que às vezes você tá numa corda bamba, que você fala, a qualquer momento eu posso cair, mas faz parte você cair, porque quando você conseguir passar também por todos esses desafios, você conseguiu algo único. Uhum. Porque é todo esse desconforto, pelo menos eu vejo assim, é o que eu realmente sinto e passo, é esse desconforto que me traz, e o desafio que me traz a parte de estudar ou de inventar. Às vezes eu não tenho a ferramenta que eu vou fazer aquilo, às vezes eu tenho que produzir a ferramenta, né? E para eu produzir a exclusividade, eu produzi a ferramenta para produzir aquela textura em específica. Então aquilo vai ser muito exclusivo, porque mesmo que outra pessoa quiser fazer o mesmo trabalho, não chega no mesmo resultado. E eu imagino que o seu background de ter mexido com madeira, com marcenaria, deve ter te ajudado muito. Tudo isso vem. Até o background de ter mexido com tear, com... Muito, isso te ajudou na parte ferramental. É que isso é algo muito, muito interno, assim. Às vezes eu faço e depois eu vou ligar os pontos. Uhum. Depois eu vou entender, eu falo, tá, mas isso veio na minha cabeça. Quando eu vejo a peça pronta, eu falo... Cara, sei lá, há 10 anos atrás eu fiz um curso de mosaico em azulejo. E aí eu tô olhando e eu falo, nossa, tava na minha memória. Tá no subconsciente. Então acho que o meu desafio para eu conseguir cada vez mais me equilibrar na corda bamba é adquirir mais equilíbrio de conteúdo. Né? Eu sou muito parecido com você. Eu digo que existem alguns momentos da nossa vida, até quando a gente estava falando ali de Bitcoin, que são poucos os momentos que levam a barra para cima, né? Eu estava falando de Bitcoin e para explicar para o pessoal que nos últimos 5 anos você teve poucos meses que de fato elevaram
a barra do Bitcoin. E o resto do tempo é resto que tá andando de lado, né? E na nossa vida não é muito diferente. Nos momentos que a gente é forçado a sair da zona de conforto, são os momentos que a gente para, foca, estuda o que precisa estudar, pratica o que precisa praticar, e é onde a gente adquire um número massivo de conhecimentos e experiências que vão fazer com que a gente passe para o próximo lado, para o próximo nível do nosso negócio. Como você falou, a parte técnica já é o seu desafio do dia a dia, porque essa é a sua zona de conforto, que não é tão zona de conforto nesses momentos, mas o marketing, as finanças, o empreendedorismo, você aprender o outro universo que não faz parte da sua arte, mas que são obrigações, você também tem que ter esses momentos, né? Tem que ter esses momentos e cada vez mais, porque você não pode deixar com que isso também acabe prejudicando. Eu não posso fazer uma escolha, não, eu só gosto disso, eu vou ficar focado nisso. Eu poderia, se eu estivesse dentro de uma empresa onde a minha única função fosse criar peça. Eu decidi ter uma marca, eu decidi empreender. Então, se eu decidi fazer isso, eu também tenho que abrir o meu horizonte para ver que é importante eu saber um pouco de finanças. Não preciso ser o especialista, porque se precisar, eu tenho o discernimento de ir atrás de uma pessoa que vai me ajudar. Né? Mas eu preciso ter noção para conseguir conversar com essa pessoa, para entender como é que eu vou fazer uma precificação. Eu não fiz curso para aprender como eu ia precificar o meu trabalho. Eu tive que ir meio que, como eu precifico? Mas tá dentro, não tá? Tá, agora só que é algo único que eu faço. Como é que eu vou precificar? Por onde que eu vou me basear? Qual o meu sarrafo? Para eu saber se eu tô acima ou se eu tô abaixo. Então isso também foi uma cultura que eu fui aprendendo, foram planilhas que isso foi sendo criado com a ajuda de pessoas, até meu pai me ajudou muito no começo também, para eu entender os custos normais e os outros que não são tangíveis, né? A margem é uma margem realmente muito alta? Depende da peça. Todo mundo acha que sempre vai ser alta, porque todo mundo fala, essa joia é uma margem muito alta. Não é assim. Esse é um bom interessante. Tem peças que são altas, mas tem peças que não. Porque senão você torna inviável o trabalho. É o que eu falo. Tem peças que você cria que, por exemplo, um brinco que ele não tem um tamanho grande, você chega num design que é encantador, que muitas pessoas batem o olho e falam, nossa, me apaixonei. E você, tanto em técnica como de quantidade de material, você não usou tanto. Então a sua margem é maior. Agora tem peças onde, às vezes elas são muito complexas, que tanto de material como a complexidade de construção, você tem um alto valor. E às vezes não tem tanto impacto assim, né? E você também precisa equilibrar, porque se é um alto valor, também a sua margem, ela diminui. E mais um ponto que eu falo, o meu material, ele é muito volátil. Ouro e diamante, no período da pandemia, tinham peças que eu tinha vendido antes da pandemia, porque como eu trabalho no mercado de casamento, às vezes eu tenho peças que eu vendo, 2 anos antes do casamento, que as pessoas falam, o meu sonho é ter uma aliança sua, e eu queria investir, então eu tô pagando o casamento, eu queria fazer um tipo de combinado com você, num contrato que de repente eu fosse pagando e você me entregasse daqui tanto tempo. Não, perfeitamente. E aí nesse período... Você virou quase um banco. Nesse período as pessoas vão fazendo o pagamento das parcelas e eu entrego no final. E isso eu sempre fiz. Antes da pandemia, eu fechava... E depois que eu fecho o valor, independente do que aconteça com o material, problema meu. Eu não vou chegar pro cliente e falar, sabe que o ouro caiu, então eu vou te devolver, ou o ouro aumentou, então você precisa me pagar. Acabou, fechou, né? Sim. E aí o que aconteceu? Na pandemia, o grama do ouro já estava alto, era 180. Caramba. No auge da pandemia, o grama do ouro foi para 375. Aí fala, dobrou literalmente, assim, o valor do meu material. E eu vendi uma peça baseado no valor passado, que eu vou ter que entregar. Mas você tem estoque? Não, eu não trabalho com estoque.
né? Como é sob demanda, eu compro. E mesmo que eu tivesse algum tipo de reserva, eu não posso, por mais que eu pratique, ouro é dinheiro, então ele não pode ficar parado, né? Não pode ficar parado. Então, assim, é o que eu falo, teve peças que hoje os valores aumentaram, mas não quer dizer que a minha margem aumentou, muito pelo contrário, ela diminuiu. Porque eu tive que compensar e eu também não posso trabalhar com algo assim, não, ela custa tanto. Tá, mas ela custa tanto, só que assim, tá muito fora do que era antes. Então, você tem que também rebolar. E pela peça ser algo exclusivo, mais um ponto. Você tem que fazer algo muito exclusivo, mas você também tem que pensar nesse budget da pessoa ou passar pelo menos uma ideia para a pessoa para conseguir viabilizar em todas as formas, o encantamento e a execução da Você vê, você é designer, mas você passou por um problema de ciclo econômico. Total. Porque normalmente em ciclos de retração, como a gente está vivendo no mundo, é natural você ver um aumento da concentração em ouro. A reserva de valor passa a ser ouro, porque os mercados começam a ficar tão voláteis. Sim. Que as pessoas buscam algo que não tenha tanta volatilidade. Que é tangível, né? Que é tangível, exatamente. Então você vê que maluquice, né? Entender de coisas que não tem nada a ver do seu segmento, às vezes te ajuda a passar por uma situação como essa. Isso é um comportamento muito comum de algumas empresas, que às vezes, por exemplo, poxa, a minha empresa tem muita exposição em dólar. Como é que eu faço para eu não sofreu o impacto da variação do dólar? As pessoas costumam fazer um negócio que chama-se redear, que é você criar uma proteção que te protege caso o dólar suba ou caso o dólar desça, sabe? Então, mas obviamente que esse tipo de coisa no mundo de negócios é um negócio super comum, pô. Você é um designer de joias, pois né? Como é que você vai conseguir fazer novo, isso? Né? Na verdade, todo o meu dia é sempre novo. Eu sempre aprendo alguma coisa. Isso que me estimula também, né? E eu também gosto como característica, assim. Até aproveitando, eu tenho a minha marca hoje, eu cuido dela, assim, me dedico 100%, mas a minha ideia também, e eu já estou fazendo isso, eu estou fazendo outras 2 empresas também, uma para venda 100% online de mini coleções. Hoje é on demand, hoje é sob demanda. Tá. Você me procura, eu te atendo, eu faço uma peça em cima do que você deseja especificamente. Uhum. Mas muitas pessoas desejam consumir hoje o meu design, só que não querem algo, não conseguem, ou elas não querem algo tão único. Elas gostariam, mesmo a pessoa que já me procurou para desenvolver algo exclusivo, às vezes ela quer dar um bom presente para a esposa ou para o marido, e querem algo com valor também menor. Legal. Né? Então, e com a minha assinatura, com o meu design. Então, eu estou abrindo uma outra empresa, onde vai ser todo o meu conceito e 100% venda online. O contato e a experiência vai ser 100% através de uma plataforma. Bacana. E uma outra empresa de produtos de design. Porque a peça, a joia, ela é uma escultura em miniatura. Se você abre isso e se você aumenta essa escala, você começa a transformar em outros tipos de produto, inclusive obras de arte. Uhum. Então eu estou começando a entrar nesse segmento também. Peças de arte mesmo, peças de decoração? Arte, design, decoração. Demais. Ainda está muito embrionário, mas é uma empresa que eu estou trabalhando há 2 anos e que também eu tive que fazer o que eu estava te contando. Procurar outros profissionais que tivessem o perfil que eu acredito e também desenvolver uma forma de trabalho, né? Então hoje eu tenho que desligar a chavinha, bom, agora é design, então eu vou sentar com a empresa, com os meus colaboradores para a parte de design. Então são peças maiores, não é de ouro, são peças aço inox e latão banhado a ouro. Então forma de fabricação ferramental pela escala maior, eu tive que estudar sobre aquelas soldas que eles fazem, aquelas motos customizadas, aquelas soldas que tem aquela solda TIG, solda MIG. Eu fui estudar, eu tive que comprar todo esse equipamento, e aí eu comprei tudo e comecei a testar para eu conseguir passar isso para a pessoa que vai fazer. E isso eu gosto, né? Porque eu amo ferramenta, então fui pesquisar sobre ferramenta. Então é uma outra área que daqui a pouco eu tô com uma consultora
E também daqui a pouco, mais pro final do ano, vai começar a aparecer também. Isso é muito legal. Essa parte também, né? Pô, me dá notícia. Eu sigo algumas pessoas. Instagram, tem um no TikTok que eu amo. O cara faz umas peças maravilhosas. Peças quase que de jardim, assim. Peças grandes que usam muito metal, muitas peças, muita solda. Mas um trabalho artístico diferente, assim. Aquele que você bate o olho, que você fala que bonito. Nunca vi nada parecido na vida, sabe? Não, tem... Que é um momento que te impacta, que você fala, cara, nunca vi isso na vida. Eu fui atrás de... A rede social eu acho maravilhoso, né? Porque você consegue vivenciar o dia a dia dos artistas de fora que você não teria esse contato. E vivenciar mesmo. Eu estudo os caras e eu gosto muito. Tem um jovem... Eu não sei se ele é em inglês. Klibanski. Ele faz umas esculturas sensacionais. Ele pinta alguns quadros, mas ele faz umas esculturas. Ele tem muito em Dubai. São uns macacos muito grandes. E tudo muito bem feito. Tecnicamente é o que gosto. O cara é impecável. A equipe dele, eu vejo ele com as fresinhas, dando acabamento num negócio de 10 metros de altura, assim. Uau. Sabe? Então, é minha inspiração. Um outro chama Jonathan Prince, também, que é um cara... um americano que ele mexe com aço inox e outros metais, e ele também faz um trabalho que, assim, o olhar do cara é fantástico. Ele faz o metal parecer água, pelo efeito e reflexo e deformação que ele consegue à mão. Uau. O cara é surreal. Então, são referências que eu busco e esses caras hoje estão no meu feed e eles aparecem e eu estudo e aí eu entro, fico estudando e tiro print e vou pegando referências. Até a marca às vezes eles postam stories, eu printo os stories para ver a marca da lixa que eles estão usando, né? Aí eu queria chegar no polimento do cara, aí eu comecei a estudar o mercado de polimento de carro. Aí eu comprei uma politriz de carro e entrei num curso de polimento para ver como é que fazia. Então, é a experimentação. E aí você vai chegando, né? Cara, é a somatória das técnicas que vai fazer você chegar no seu estilo, né? E no estilo. No seu estilo. Aí eu trago todas essas técnicas e esse enriquecimento. E de lugares completamente diferentes. Completamente diferente. Eu aprendo. Outro dia eu vi um cara que fazia jardinagem, ele arrumava o jardim. Eu comecei a olhar e falei, cara, olha, tem algum processo aqui. Em todos os processos, tem coisas peculiares que você consegue trazer para você. E eu acho que o olhar o desafiador, eu acho fundamental, é você conseguir enxergar esse tipo de coisa em qualquer trabalho. Sabe uma coisa que me encanta? Você vai dar risada. Quando eu fui para Nova York, eu amo Starbucks, assim, eu gosto, assim. Sabe o que ficava me encantando? Que até eu fui com o Paulo, que a gente foi fazer uma exposição lá, e ele até às vezes falava, pô, cara, vamos andar, vamos. Eu falava, não, calma, vamos sentar para tomar um café. Eu gostava de ver os atendentes, como eles manipulavam o café, como eles faziam a rapidez, o esquema, onde eles pegavam um canudo. Eu ficava observando como que era a dança, é uma dança. Como era a dança para eles entregarem o produto o mesmo produto, eles fazem durante o dia 1000 vezes, tem que entregar na mesma qualidade os 1000, e como é que é o processo? Então, quantas bombadas eles dão na de água, quantas bombadas eles dão na de gelo, quanto tempo ele bate, qual é o... Então eu fico olhando, me encanta essas coisas. E aí eu fico olhando, eu falo, olha, esses processos, eu gosto disso. Você sabe que a criatividade, ela depende de repertório. Só que ela depende de repertório não limitado ao que você vive. Depende de repertório de segmentos completamente diferentes. E é isso que quem trabalha com criatividade costumeiramente acaba desenvolvendo. Porque você começa a ler revistas que você nunca viu, de um segmento que você nunca viu, começa a seguir perfis de conteúdos que você nunca tinha visto na vida. Como você está relatando aqui pra gente, são repertórios de conteúdo que você talvez nunca nem tivesse imaginado que você ia tirar alguma coisa do Starbucks ou de um jardineiro ou qualquer coisa desse tipo. E o segundo passo é você combinar essas coisas, né? O Murilo Gun, ele até brinca que é combinatividade. Que é você usar a criatividade, que é o repertório, junto com a combinação. E aí você tem o seu estilo, né? Sim, e é isso que traz, de novo, que eu falo, a exclusividade.
Porque, assim, você pode ter a epifania. Tive uma ideia. Tá, mas pra você ter o fato da ideia, até você conseguir transformar essa ideia em algo tangível, é muito distante. Você pode ter uma ideia. Ideia não é difícil ter. O difícil é você conseguir transformar essa ideia em algo real, de alguma forma. É sair da ideia. É sair da ideia. E é organizar esse processo de ideias. E organizar esse processo de desenvolvimento até finalizar a ideia que você teve ali, né? E é estudar. E hoje em dia tá muito fácil você estudar, se você quiser. Tá muito fácil você ter... É o que eu falo. Pra mim, eu gosto... Quando eu comecei, o YouTube tava começando. Mas hoje, o YouTube me possibilita uma coisa que eu acho... Eu falo até. Pros outros pode parecer besteira, mas o que eu vou falar mais é que pro joalheiro, o cara que faz, talvez ele entenda mais. Hoje eu consigo ter contato com uma técnica que ela morreria com um senhor lapidador ou um senhor ourives alemão que tá numa das cidades da Alemanha pequena, que ele não conseguiu passar a profissão pro filho e que ele tá morrendo e que ele vai acabar. E que aí ele resolve gravar um vídeo, ou o filho quer gravar um vídeo dele. E aí eu que tô aqui, buscando no YouTube, e aí eu encontro um vídeo desse cara, e aí eu vejo o cara soldando de uma forma que eu nunca imaginei, e eu falo, Nossa. cara, olha isso. E aí o cara desenvolveu o jeito dele. Caramba. E aí eu falo, meu, olha isso. Olha, eu nunca teria essa possibilidade na vida. Esse cara ia morrer com essa técnica, e eu consegui pegar essa técnica, vou estudar, porque também não é assim, vou aprimorar do meu jeito, e eu posso passar isso pra frente, porque eu também não tenho problema quanto a isso, né? Eu acho que a gente precisa mais passar as coisas pra frente. Não é aí que você vai criar o seu concorrente. Você vai fortalecer ainda mais a sua reputação, né? E o segmento, sabe? Então, é isso que é encantador, assim. Aprender com uma pessoa que tá parando a profissão dela, que ela até gostaria de passar pra frente, mas não tem quem. E eu consegui, sei lá, a milhas de distância aprender, sabe? Pedro Youssef, cara, adorei, obrigado pelo papo. Obrigado a você. Nunca imaginei que eu conversaria com um designer de joias. Pois é. Adorei saber mais ainda da sua história, cara, já tinha gostado muito quando tinha escutado lá no G4. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, cara, fica à vontade, dá sua mensagem aí, quem quiser fazer uma peça exclusiva com você, o que faz? Quem quiser fazer uma peça exclusiva, entrem nas minhas redes sociais, @Pedro Youssef no Instagram. Fiquem à vontade para me mandar. Quem quiser mandar perguntas, dúvidas, até que mexa com esse mesmo segmento, fiquem à vontade. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder devido à demanda, mas sou eu mesmo que respondo e eu faço questão de responder a todos, tá? Eu queria te agradecer. Valeu. Também. Você foi um dos meus mentores no G4. O G4 foi muito bom para mim, para abrir a minha cabeça. Foi mais... a gente tava conversando, foi muito diferente, porque eu tive contato com pessoas que eu também não tinha contato, a não ser que fossem clientes, mas que eu não tinha tido esse contato mais corporativo. Foi muito importante para eu enxergar como outras empresas de outros tamanhos e segmentos funcionam. E foi muito legal a sua mentoria também. Eu agradeço o convite. Valeu. Fiquei muito feliz pelo convite, e quando precisar, estarei aqui. Animal, brigadão. Obrigado. Você que ficou aqui até aqui, então, ele falou do G4, não esquece, g4educação.com. Entra lá, tem um monte de curso bacana. Você tem desconto nos cursos digitais, só botar lá excepcionais. Temos também o Espaço Volpe para você cuidar da sua produtividade, da sua saúde, você que está buscando mais desempenho cognitivo. Dr. Thiago. Dr. Thiago Volpe. Conheço. Gente Conhece? boníssima. Gente boníssima. Cliente, ó. Já sabemos que é cliente aqui também, ó. E vale a pena você ir lá também. Tem um pacote super especial aqui para todo mundo do Excepcionais. E se você está buscando marketing digital, v4.company, eles fazem uma avaliação gratuita do seu negócio. Vai lá falar com eles e ver as oportunidades que você está perdendo. Um beijo para você e até a próxima semana.